Bem, o programa de hoje, Marcou no Esporte, está entrevistando a atleta que mais vezes ganhou o Campeonato Brasileiro aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, eu não vou nem dizer quantos títulos, porque foram muitos. Campeã de marcha atlética, Ivana Reim, né? Um prazer estar aqui na tua casa, poder te entrevistar e contar um pouco da tua vitoriosa carreira, né, na marcha atlética. Ela é que é natural de Blumenau e a Ivana vai conversar conosco aqui nesse Marcou no Esporte. Ivana, obrigado, né, por ter aceito o nosso convite. E como é que foi a marcha atlética na tua vida? De repente entra e ganha tudo? Bom, na verdade, a marcha atlética veio para mim como um presente na época que eu estava estudando ainda em Blumenau, né? Eu tinha 11 anos, na verdade. Em Blumenau sempre teve, hoje eu não sei como está isso, assim, efetivamente, mas eles sempre investiram muito no esporte de base. Então eles tinham os Jogos da Primavera, eu não sei se isso acontece ainda lá, né? E aí foi selecionado alguns atletas na escola para participar desses Jogos da Primavera. Eu fui selecionada, participei, conheci o professor Ivo da Silva, ele me convidou para treinar junto com a Fundação Municipal de Esportes, e daí eu fui. E fui sem saber direito o que eu ia fazer, mas eu fui, era legal, tinha mais alguns amigos junto e tal, então era uma situação legal, saía de casa para ir com os amigos para fazer um esporte e tal. E de lá eu conheci o Galdino, conheci o Cláudio, conheci o João, né, que hoje o Cláudio trabalha, né, na mesma área que você, e o Galdino hoje é presidente da Fundação Municipal de Esportes, e o João é técnico também, o Ivo também é técnico, então todos estão no meio, né, todo mundo acabou ficando no meio. E daí a gente começou a investir na marcha atlética feminina, porque na época não era muito divulgado no Brasil. Não tinha muita gente que fazia? Não, fora do Brasil já era bem divulgado, existiam várias competições e tal. Mas no Brasil, não. A Ivana me contava, a gente conversava, eles andavam em média 25 quilômetros por dia. Isso dá mais de 600 quilômetros, 700 quilômetros por mês na marcha atlética. E a gente sabe que Blumenau, Gaspar é um calorão danado, né? Meu Deus. Hoje, olhando para trás, olhando assim há 20 anos atrás, assim, eu não consigo nem imaginar. É muito distante. Até a gente conversa muito, eu e o Sérgio, né, o Galdino, e ele, até o ano passado, competia 50 quilômetros. Então, ele rodava mais do que isso, né? De manhã e de tarde. Eu falava, Galdino, como é que tu aguenta? Ficar rodando igual um peru bêbado, né? E fica. Ele falou, Ivana, tô acostumado, né? A gente acaba acostumando. Você foi 29 vezes campeã brasileira. Uhum. Campeã dos Jogos Abertos. Títulos internacionais. O que te marcou mais nesse tempo todo de carreira, hein? É muito engraçado, assim, porque tudo foi vivido muito intensamente, eu era muito menina. Começou então, com 11, 12 anos? 12 para 13 anos que eu comecei a viajar e competir, né? E a gente foi vivendo cada etapa, cada momento. Quando eu sento para relembrar, assim, vai dando aquela saudadezinha, porque todos os momentos foram bem especiais, né? Todos os momentos tiveram os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E que todos trouxeram muitas mensagens positivas para a minha vida profissional hoje. E até uma coisa que na época o Ivo da Silva, que era meu técnico, ele falava isso para mim. Faz educação física, se fizer educação física, vai ser uma excelente profissional. E eu, no primeiro momento, não queria fazer educação física, né? E a Ivana, né, ela tem um estúdio de Pilates, são vários estúdios aqui por Santa Catarina, pelo Brasil e até no exterior, o estúdio Ivana Reim, que é uma marca. Quando se fala em Pilates, se fala em Ivana Reim, né? E a gente vai falar no decorrer do programa mais sobre isso. Só que você falou sobre o Ivo, né? Que foi teu técnico. Foi. E ele deixou uma mensagem para ti. Ai, não acredito. Eu já vou começar a chorar, né? Vai ficar complicado. Então vamos acompanhar. A primeira notícia que eu recebi sobre a Ivana foi da professora Rosângela Sloboda, que era a nossa encarregada da escolinha de atletismo de Blumenau. E a Rosângela, ela me falava que tinha uma menina que andava muito rápido na pista, desde 1987, né? E a partir daí teve condições de seguir uma carreira que eu classificaria hoje de impecável, uma carreira brilhante, tá? Enquanto representou as cores de Blumenau. A Ivana, juntamente com o Sérgio Galdino, foram os dois grandes baluartes da marcha atlética brasileira em todos os sentidos. Jogava uma casa na praia, levava minha família e levava os dois juntos. E lá eu treinava junto com eles, né, para dar um incentivo, porque normalmente as competições de marcha atlética, principalmente a Copa Brasil de Marcha Atlética, era realizada no mês de janeiro ou fevereiro. Então eles tinham que manter a continuidade do treinamento e nada melhor do que treinar na praia, onde eles, além do treinamento pesado, ainda aproveitavam para veranear. Gostaria que a Ivana estivesse mais presente nas provas de marcha atlética hoje em dia,
que ela nos visitasse aqui em Blumenau, que nós temos muita saudade da conduta que ela sempre teve dentro da marcha atlética. Nós temos saudade do exemplo que ela significou para a marcha atlética feminina brasileira, que ela foi uma das pioneiras. Ela foi detentora de todos os recordes brasileiros e sul-americanos, desde a categoria de menor e juvenil até adulta e de todas as distâncias que existiam na época. Então ela é um grande exemplo que nós poderíamos aproveitar para essa juventude que está começando hoje, porque ela foi uma pessoa bastante significativa na minha vida, tá? E por isso que eu sinto muita falta da presença dela aqui no nosso meio. Bem, Ivana, pelas lágrimas a gente já notou que o Ivo representou muito na tua vida, né? Foi Com certeza. A pessoa que apostou em ti e acreditou no teu potencial. Com certeza, assim, é uma pessoa com uma personalidade muito forte, assim como eu também, e muitas coisas que hoje eu aplico na minha vida profissional eu aprendi com ele. E em alguns momentos eu até critiquei, e hoje eu vejo que muitas coisas eram verdadeiras e que na realidade é assim que é a vida mesmo e é assim que a gente tem que conduzir muitas coisas na vida da gente. Ele foi um grande exemplo na minha vida, por muitos momentos eu fiquei muito mais com ele do que com o meu pai, né? Então a gente tinha uma relação muito próxima. Para mim ele foi um ídolo, foi uma referência, né, em termos de técnico e como até hoje é. Né? Ele é uma pessoa muito competente e se eu fui a atleta que eu fui também foi graças a ele. Oi, Ivana, no próximo bloco tem uma história que me contaram de ti. História essa que tu viajasse e tu perguntou como é que era bombom inglês. Foi o Galdino que falou isso. Que história é essa? Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre essa história e muito mais. Essa grande competidora é catarinense, é de Blumenau, marcou no esporte, por isso é a nossa convidada no programa de hoje. A gente já volta.